A ocupação da Ucrânia pela Rússia está desmoronando e agora Putin enfrenta um crescente descontentamento dentro de suas próprias fileiras. O que antes era promovido como uma operação militar especial rápida se transformou em um desastre de 2 anos. À medida que a Ucrânia intensifica seus contra-ataques, inclusive lançando uma invasão de Kursk, soldados russos estão agora se recusando a lutar em massa. Muitos deles soldados mal treinados. O líder russo Vladimir Putin praticamente falhou na Ucrânia. Já não é mais a Ucrânia apoiada pela OTAN e pelo Ocidente que Putin está enfrentando, mas sim o seu próprio povo, que se recusa a se alistar em sua guerra. Vamos analisar como a incompetência de Putin levou seu povo e seus soldados a se revoltar. Como é bem conhecido, a invasão de Kursk pela Ucrânia é vista como o maior ponto de virada da guerra. Foi uma mudança significativa na dinâmica do conflito entre os dois lados. À medida que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia atingiu seu auge, a Ucrânia se tornou o lado atacante e seus recrutas foram empurrados para o meio da guerra, despreparados e mal equipados. Antes de continuar com detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, dar seus comentários. Vamos continuar. A onda de rendições que começou a partir deste ponto também revelou por que as tropas russas não conseguiram criar uma defesa na região. Finalmente, informações da zona de guerra revelaram que as tropas russas se recusaram a seguir ordens para avançar em direção a Zaporizhia. Agentes do movimento partidário ucraniano FIRI relataram na segunda-feira, 28 de outubro, que as tropas russas se recusaram a avançar na região de Zaporizhia. Segundo o post, agentes do 1450º Regimento de Fuzileiros Motorizados afirmaram que algumas unidades se recusaram a atacar na região de Zaporizhia. Os que se recusaram foram, segundo relatos, presos pela polícia militar russa. A Ucrânia tem uma linha de batalha sólida e fortificada no setor de Zaporizhia. Portanto, seria suicida para as tropas russas avançar por lá. Em resposta, o pessoal militar russo planejou despachar novas tropas para o setor, substituindo as que estavam em retirada por recrutas. Após o ataque das forças ucranianas à região de Zaporizhia, os partidários notaram o redesdobramento de uma unidade da 76ª Divisão Aerotransportada das Forças Armadas Russas, também conhecida como Divisão Aerotransportada de Pskov. Agentes relataram o movimento de tanques e outras armas após um ataque bem-sucedido das forças ucranianas às posições dos invasores na região de Zaporizhia. Como resultado do ataque, várias unidades de equipamento e pessoal inimigo foram destruídas. Por vários dias, um oficial de reconhecimento tem registrado como tanques, veículos de combate aéreo e caminhões militares carregados de pessoas e armas estão sendo movidos de posições equipadas na retaguarda da área. A Tesh afirmou que eles rastrearam para onde estavam se movendo e imediatamente transmitiram essas informações às forças ucranianas. Em breve, eles terão que se mover novamente. Tudo isso está acontecendo em meio a garantias da liderança político-militar de que os recrutas não participarão da chamada Operação Militar Especial. Claro, suas palavras não inspiram confiança entre os soldados. Os soldados russos desempenham um papel ambíguo na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Oficialmente, não se espera que eles participem de operações de combate, pois a liderança militar russa assegurou que apenas soldados contratados estão envolvidos na chamada Operação Militar Especial. Mas isso nem sempre reflete a realidade. Os soldados são frequentemente usados para reforçar as tropas já em combate. Isso inclui compensar as perdas entre os soldados contratados. Muitos soldados russos expressam sua insatisfação por serem enviados para a linha de frente, o que coloca em dúvida as declarações da liderança político-militar sobre sua exclusão das operações de combate. Soldados que se recusam a obedecer ordens para participar das operações de combate podem enfrentar consequências, como detenção pela polícia militar. Ao mesmo tempo, a capacidade das forças ucranianas de resistir ao forte ataque russo tem afetado as operações de combate das tropas. Segundo relatos, a Ucrânia mantém suas posições defensivas contra o exército russo. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, afirmou que o exército russo realizou uma de suas ofensivas mais fortes
desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia. Essas declarações foram feitas durante uma reunião com Karol Orzega, chefe do Estado-Maior da República Tcheca. Informei meus colegas tchecos sobre a situação na linha de frente, que continua difícil. As hostilidades ativas em certas regiões exigem atualização constante dos recursos das tropas ucranianas, escreveu Shyrsky em seu canal oficial de mídia social. No momento, as forças armadas da Ucrânia estão rechaçando uma das ofensivas russas mais fortes desde o início da invasão em grande escala. Em resumo, as instruções de Putin são inúteis. As tropas ucranianas estão utilizando táticas de manobra nas operações de combate na região de Kursk. Onde quer que as tropas russas tentem avançar, acreditando já ter vantagem, elas manobram, contra-atacam, retomam várias posições e criam uma barreira de zonas cinzas, respectivamente. As forças russas não conseguem entrar nessa zona. Em missões de combate, as forças armadas ucranianas usam ativamente UAVs, HIMARS, M270s, destroem o pessoal do exército russo e também criam poderosas rotas logísticas e pontos fortes, utilizando obstáculos naturais, como o rio Seine. Não será fácil para o inimigo, previu o general Mykola Malomysh, ex-chefe do Serviço de Inteligência Exterior da Ucrânia. Quero lembrar que Putin ordenou que retirássemos nossas tropas da região de Kursk até o dia 1º de outubro. Mas veja, nesse caso, nenhuma das instruções de Putin funcionou. Assim, as tropas norte-coreanas estão sendo enviadas para a região de Kursk, em primeiro lugar, para fortalecer o agrupamento russo, e não para retirar forças adicionais de Pokrovsk, Kurakovo e outras direções, onde continuarão a avançar, disse Malomysh. Malomysh também enfatizou que a Ucrânia deve realizar operações semelhantes a Kursk em outras regiões da Federação Russa, especialmente nas regiões de Bryansk e Belgorod. O mais importante é observar o efeito surpresa. Mas, infelizmente, até agora não temos forças e meios suficientes para implementar tais planos, disse ele. Por outro lado, há relatos de que na região de Donetsk, a Rússia está utilizando soldados feridos no conflito. Russos desmoralizados estão literalmente se recusando a obedecer ordens, e até os feridos estão sendo forçados a lutar. As forças russas estão tentando aumentar a intensidade da ofensiva na área da cidade de Lyman, transferindo unidades adicionais de assalto dos regimentos de fuzileiros motorizados 283 e 488 das Forças Armadas Russas para lá. No entanto, as forças de defesa ucranianas infligiram perdas significativas aos invasores, e alguns grupos de assalto russos perderam sua eficácia no combate. Soldados inimigos desmoralizados se recusam a seguir ordens e expressam sua insatisfação com a falta de abrigos confiáveis contra os drones ucranianos. Em resposta, o comando encontrou uma forma de resolver o problema. O comando das forças de ocupação usa pressão, coerção e intimidação para continuar as ações ofensivas. Estão enviando invasores levemente feridos para ataques suicidas, informou a inteligência de defesa. Por outro lado, condições severas de inverno aguardam a guerra em andamento. Será que a Ucrânia conseguirá resistir a novos ataques russos ao seu setor energético? Com defesas aéreas limitadas e uma cooperação aumentada entre a Rússia e seus aliados, a Ucrânia enfrenta um inverno difícil. O que a Ucrânia está fazendo a respeito? No inverno de 2022 a 2023, cerca de 1.000 mísseis foram disparados contra as instalações de energia da Ucrânia, alguns dos quais foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea ucranianos. No entanto, devido aos ataques relativamente limitados da Rússia ao setor energético da Ucrânia, a Ucrânia sobreviveu ao último inverno melhor do que ao anterior. No último inverno, Moscou focou mais em instalações militares do que em instalações de energia, pois as capacidades de produção e fornecimento de mísseis estavam mais baixas do que no ano anterior. Durante 2023 a 2024, engenheiros ucranianos também repararam a infraestrutura energética danificada. Enquanto isso, Kiev contra-atacou Moscou, atacando instalações de energia e petróleo com drones nas partes europeias da Rússia, onde a Rússia tem capacidade limitada para impedir esses ataques devido a problemas de comunicação.
Como a Rússia não abandonou seus objetivos de destruir a Ucrânia como Estado e realizar o que a Ucrânia considera genocídio contra seu povo nas terras ocupadas, engenheiros de energia ucranianos preveem que a Rússia poderá tentar novamente lançar ataques em grande escala contra o sistema energético da Ucrânia neste inverno, o que poderia levar a uma catástrofe humanitária em meio a um inverno brutal. De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, a perspectiva é ainda mais pessimista, com os aliados ocidentais falhando em fornecer a ajuda prometida para 2024. Os Estados Unidos, maior apoiador da Ucrânia, não cumpriram 90% do que disseram que entregariam este ano, enquanto os aliados da Rússia, Irã e Coreia do Norte estão cumprindo as promessas de aumentar as entregas de armas a Moscovo. Olhando para os esforços da Ucrânia em reconstruir sua capacidade energética e resistir à agressão russa neste inverno, a guerra atual marca um ciclo aparentemente interminável de destruição e subsequente reconstrução do sistema energético da Ucrânia. Este será um dos invernos mais difíceis, disse Oleksiy Brest, diretor da Ucranergo, operador do sistema de transmissão da Ucrânia, em um evento do Energy Day em Kiev, há uma semana. A situação está clara. O setor energético da Ucrânia ainda se recupera dos ataques com mísseis russos nos últimos 2 anos, com mais ataques esperados à medida que o clima frio se aproxima. Antes da invasão em grande escala, a Ucrânia tinha um setor energético forte, apoiado por 4 usinas nucleares, diversas usinas térmicas e uma infraestrutura robusta de energias renováveis, com usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com capacidade combinada superior a 50 gigawatts. Mas desde o início da invasão de 2022, a Ucrânia perdeu sua maior usina nuclear em Zaporizhia, que antes fornecia 6 gigawatts de eletricidade. As usinas térmicas Akhtirska, Kremenchuk e Shastia-Uglegorska foram destruídas, juntamente com algumas usinas ocupadas por tropas russas. A usina hidrelétrica de Krakowska, no sul, e muitas fazendas de energia eólica e solar também foram desligadas e posteriormente destruídas. A Rússia então mirou no setor energético da Ucrânia, colapsando o sistema e criando uma crise humanitária no coração da Europa. No total, cerca de 300 instalações energéticas, nucleares ou não, foram danificadas pela Rússia no primeiro inverno, após a invasão de 2022. Após essa onda de ataques, o setor energético ucraniano começou a se recuperar lentamente, mas conseguiu restaurar uma parte significativa de sua capacidade. No verão de 2023, 19 unidades de energia da DTEK estavam em reparo e todas estavam operacionais em novembro. Graças a reparos rápidos e ajuda externa, incluindo geradores de tipo soviético de estados ex-comunistas, a Ucrânia conseguiu aumentar sua capacidade para cerca de 18 gigawatts para atender às suas necessidades no último inverno. Também importou energia da Europa, mas ainda não se sabe quanto de capacidade foi recuperado nesse período. Então, no verão de 2024, esses reparos foram anulados pelos ataques russos ao sistema de energia em março e abril de 2024, desativando grandes usinas térmicas como as de Ladzinskaya, Burstinskaya, Tripilskaya, Zmeevskaya e várias menores, como a usina de cogeração número 5, que fornece calor e eletricidade para Kharkiv e arredores. Grandes instalações hidrelétricas, incluindo a usina hidrelétrica de Dnipro, também foram atingidas. Mais tarde, a usina hidrelétrica de Kiev e outras usinas menores em todo o país também foram danificadas. Os ataques continuaram durante o verão de 2024, com ataques significativos em 1º de junho, 8 de julho e 26 de agosto. O segundo ataque, embora recorde em tamanho, foi menos eficaz, com apenas 25 dos 127 mísseis atingindo seus alvos. No entanto, a infraestrutura crítica nas regiões de Lviv, Ivano-Frankivsk, Kiev, Zitomir e Odessa ainda foi danificada. Como resultado, a Ucrânia perdeu mais de 9 gigawatts de capacidade de geração, quase metade de sua geração restante. Mais importante ainda, as capacidades-alvo
eram aquelas usadas para equilibrar oferta e demanda, especialmente durante flutuações no consumo diário e sazonal. Durante a temporada de aquecimento, o consumo aumenta em 30%, disse o analista de energia Renadi Ryabtsev. Ainda não está claro quanto da recuperação dessa perda será alcançada, já que nenhuma das empresas, incluindo a Ucranergo, está divulgando números detalhados para evitar que Moscovo avalie a capacidade reconstruída ou a posição da Ucrânia. Contrariando as expectativas públicas, é quase impossível manter tais instalações. Seriam necessários bilhões de dólares e um sarcófago mais forte que o de Chernobyl para proteger uma usina térmica de médio porte de ataques com mísseis. E mesmo assim, ela pode não resistir a ataques repetidos, disse o executivo da TPP. No entanto, fontes disseram que algumas das usinas gravemente danificadas foram reparadas e estão parcialmente fornecendo eletricidade para a rede elétrica ucraniana, mas apenas parcialmente. A partir do outono, a produção das usinas solares também começará a cair. O setor energético da Ucrânia entrou na rede elétrica europeia em março de 2022, logo após a invasão. Desde então, a Ucrânia tem aumentado constantemente suas importações de eletricidade da Europa, de acordo com Sergei Kovalenko, CEO da empresa de energia Yasno. Em 2024, sua capacidade de importação aumentou para mais de 1 gigawatt, com planos de aumentar o limite para 2,1 gigawatts até dezembro. Além disso, a capacidade de geração em pequena escala está se expandindo. Em Jitomir, por exemplo, novas capacidades foram adicionadas, incluindo usinas térmicas e estações de compressão de gás, que utilizam madeira como fonte de combustível. Em Kharkiv, também temos 1,3 gigawatts de geração distribuída recentemente, conectados à rede, com instalações significativas, disse Brecht. Brecht afirmou que a capacidade total de geração doméstica e importações pode chegar a 13 a 15 gigawatts, o que, em um cenário otimista, poderia ser suficiente para evitar apagões. Temos dois cenários otimistas: sem ataques ou com apenas um número limitado de ataques. No pior cenário, haverá muitos ataques, o que aumentará o risco de racionamento, disse Brecht. Kucherenko acrescentou que a principal questão é para onde esses ataques serão direcionados. Todos estão esperando ansiosamente por possíveis ataques. Quanto maior a carga no sistema, maior a probabilidade de ataques. A questão é se a Rússia se atreverá a atacar instalações nucleares, afirmou. Até agora, 3 usinas nucleares controladas pela Ucrânia e a indústria nuclear, com uma capacidade total de cerca de 9 gigawatts, permaneceram operacionais, pois os ataques a instalações nucleares são considerados uma clara violação das normas internacionais. Para novos reatores e armazenamento de combustível nuclear, avaliações de resiliência foram realizadas contra eventos externos, como quedas de aviões e condições de incêndio. No entanto, nossas avaliações para ataques com munições direcionadas estão incompletas, disse a Agência Reguladora de Energia Nuclear do Estado ao Kyiv Post. Mas a Rússia já ultrapassou muitos limites do direito internacional durante a guerra. Toda usina nuclear tem infraestrutura básica para a transmissão de eletricidade, o que é crítico para qualquer previsão. Os ataques a instalações nucleares são um problema global que exige uma discussão internacional séria, disse Kucherenko. Será que a transmissão pode continuar se essa infraestrutura for afetada? A Agência Nuclear do Estado disse que, teoricamente, sim, mas ataques em grande escala poderiam interromper as operações. O equipamento inclui sistemas principais e de backup. Há salvaguardas contra ameaças comuns, como drones Shahid, mas as defesas terrestres confiáveis contra uma variedade de mísseis continuam praticamente impossíveis, disseram autoridades. Outra ameaça crescente é o aumento do número de ataques de drones. Tentando acompanhar a produção de mísseis, a Rússia aumentou a produção e as importações de drones Shahid do Irã. Somente em outubro, a Rússia usou quase 2.000 drones contra a Ucrânia, e esse número deve aumentar. Autoridades se reuniram recentemente com caças Shahid na capital. A defesa aérea está ativa, mas o número crescente de drones exige armas defensivas adicionais.
Não há razão para esperar uma interrupção completa de energia neste inverno. Diferente do outono de 2022, agora sabemos como agir e responder. Haverá quedas de energia, mas a gravidade delas dependerá do clima. Se o inverno for ameno, com temperaturas em torno de 5 graus Celsius, conseguiremos lidar com pequenos apagões, desde que não haja ataques em grande escala, afirmou. A guerra em curso tem mostrado como a infraestrutura energética de um país pode ser um alvo estratégico em tempos de conflito. A Ucrânia, que antes da invasão russa era uma nação com uma infraestrutura energética bem desenvolvida e diversificada, agora se vê enfrentando desafios monumentais. A necessidade de proteger suas usinas nucleares, hidroelétricas e térmicas, além de suas fontes renováveis, nunca foi tão urgente. Com o aumento dos ataques aéreos e de drones, as autoridades ucranianas têm se esforçado para garantir que os sistemas de defesa aérea sejam fortalecidos e que haja resiliência suficiente para suportar os danos causados aos sistemas elétricos. A preocupação com ataques a instalações nucleares é especialmente grave, já que as consequências de um acidente nuclear em um cenário de guerra seriam devastadoras, não apenas para a Ucrânia, mas para toda a região. No entanto, a Ucrânia tem se mostrado resiliente. A ajuda internacional tem sido fundamental para a recuperação parcial da infraestrutura danificada. Organizações de vários países têm contribuído com recursos e conhecimentos técnicos, enquanto a Ucrânia também tem feito um esforço para diversificar suas fontes de energia, tentando diminuir a dependência de fontes vulneráveis a ataques. A colaboração com a União Europeia tem sido um ponto positivo, permitindo que a Ucrânia se conecte à rede elétrica europeia, o que não apenas fornece energia adicional em tempos de crise, mas também ajuda a estabilizar a situação interna. A maior capacidade de importação de eletricidade da Europa tem sido vital durante os meses mais críticos, quando a demanda por energia aumenta significativamente devido ao frio intenso do inverno. Mesmo com esses avanços, os desafios persistem. A Rússia continua a tentar minar a capacidade da Ucrânia de gerar e distribuir energia de maneira eficaz. É possível que o inverno de 2024 traga ainda mais dificuldades, com os ataques se intensificando à medida que as condições climáticas pioram. A ameaça constante de novos ataques ao sistema elétrico, combinado com a pressão da guerra, coloca a Ucrânia em uma posição de extrema vulnerabilidade, mas também tem gerado uma resposta inovadora. Em resposta a essas ameaças, a Ucrânia tem se preparado para um inverno difícil, com planos de continuar investindo na recuperação da infraestrutura e em estratégias para minimizar o impacto dos ataques. Isso inclui o uso de energia renovável, que tem se mostrado mais resiliente a certos tipos de danos, além de sistemas de backup que garantem que partes essenciais da rede possam continuar operando mesmo sob ataque. É importante ressaltar que a guerra não é apenas uma luta física, mas também uma guerra cibernética e estratégica. A Rússia tem usado ataques cibernéticos para desestabilizar ainda mais a infraestrutura ucraniana, tentando derrubar sistemas de controle e comunicação vitais para a operação da rede elétrica. Em resposta, a Ucrânia tem aumentado a proteção cibernética, em uma batalha silenciosa que ocorre nos bastidores. Ainda assim, a determinação do povo ucraniano em garantir a continuidade dos serviços essenciais, mesmo em face da destruição, é notável. O esforço de todos, desde os engenheiros de energia até os cidadãos que adaptam seus hábitos de consumo, tem sido essencial para que o país continue a resistir aos desafios impostos pela guerra. Agora, mais do que nunca, a Ucrânia precisa de solidariedade internacional para garantir que sua infraestrutura energética seja reconstruída e mantida, permitindo que o país tenha uma chance de recuperação e estabilidade no futuro. A resistência ucraniana não é apenas militar, mas também uma luta pela preservação da vida cotidiana e pela proteção do bem-estar de sua população. Em resumo, acredita-se que uma etapa importante foi superada para garantir a segurança energética da Ucrânia. Então, o que você pensa sobre esse assunto? Ficaríamos felizes se você especificasse nos comentários. Obrigado por nos assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal,
ativar as notificações e curtir para nos apoiar. Até breve!